Olá, seja muito bem-vindo. Para você que vai rever essa live é sobre ciúmes no relacionamento à distância. O que fazer e o que não fazer e alguns conselhos que eu quero passar para que você conviva melhor com esse sentimento que a gente sente. E, às vezes, é preciso de um cuidado a mais, né? Um olhar mais crítico e um olhar mais atento a esse sentimento. Então, fica comigo até o final desse vídeo e vamos aprender muito mais. Se o relacionamento físico já tem muitos desafios, o relacionamento à distância é o cubo, né? Porque a gente tem que lidar com uma série de questões que são muito além das nossas capacidades, vamos dizer, né? Do que a gente está acostumado, mesmo que toda uma geração está acostumado com a extensão, né, das nossas vidas nas redes sociais. Só que por ser algo de relacionamento, é algo que acaba sendo muito afetivo, algo que está muito intrínseco à nossa necessidade de termos essa pessoa fisicamente conosco. Porque um relacionamento, por anos, por milênios, foi o quê? Foi coisa física, né? Foi algo físico. Então, mudar isso e se adaptar ao meio onde que você precisa levar tudo aquilo para um único canal, que às vezes as redes sociais, que é como a gente pode lidar com isso, que é o canal pelo qual acontece o relacionamento à distância. Então, afunila muitos problemas, e justamente pelo fato de afunilar muitos problemas, a gente tem aí essa dificuldade de lidar com isso, de lidar com principalmente os ciúmes, às vezes no relacionamento à distância. Primeiro eu quero trazer aqui o conceito de que os ciúmes, ele, independente, né, de ser relacionamento à distância, independente de ser um relacionamento físico, ele acaba que ele é o quê? Ele é essa necessidade, essa insegurança de você querer controlar tudo o tempo todo, de você querer manipular o outro, de você querer, né, ter esse controle, mas que a gente não tem na vida. E quando a gente está num relacionamento à distância, isso acaba sendo mais fora de mão ainda. Porque no virtual a gente não vai ter nada físico. Então a gente precisa confiar muito no não físico, né? No que está além dos nossos olhos. E tipo, no físico a gente poderia constatar com os olhos que isso não está acontecendo. Mas no não físico, no relacionamento à distância, nós temos aí essa dificuldade, né? Esse desafio a mais. O que acontece? Claramente, o que não é legal a gente fazer, né? No relacionamento à distância, eu vejo acontecendo muito de gente criando perfil fake para stalkear o outro, para mandar mensagem, para fazer teste de fidelidade com o outro. Eu, honestamente, eu acho isso muito feio. Que eu acho que se você precisa de fazer o teste de fidelidade com outra pessoa, você escolheu muito mal a pessoa com a qual você está se envolvendo, certo? Já começa por aí. Então, não vamos fazer esse tipo de coisa, certo? Se você vê, eu preciso fazer isso para constatar que essa pessoa está sendo fiel a mim, por favor, né? Claramente você está num lugar que não serve para você, ou você observa se você talvez está com algum distúrbio no seu comportamento, alguma coisa que não tá legal e você precisa de um tratamento, às vezes é algo obsessivo, né? Porque tem gente que acaba ficando obsessivo com a outra pessoa, mas se você tá nessa situação, já deixo aqui o alerta de imediato. Procure ajuda especializada, né? Procure um psicoterapeuta, um terapeuta ou mesmo um psicólogo, né? Que são pessoas aí dessa área que vão cuidar disso mais especificamente, né? Aqui o que eu quero trazer é o quê? É justamente essa questão de comportamento, né? Que nós coachings, nós trabalhamos com a questão do comportamento, no comportamento humano nesse sentido, de algo que a gente pode mudar, de um hábito que a gente pode mudar. E o ciúmes é um hábito que a gente pode mudar. De como? Como a gente pode fazer? A gente pode conversar, né? Vou propor aqui para você, logo de imediato, essa questão. A gente pode conversar, né? Tudo bem você se sentir inseguro às vezes. Tudo bem acontecer de o outro se sentir inseguro com você, né? Até porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está se relacionando à distância. Tem uma série de fatores que tá tudo bem. Até um certo nível, o ciúmes no relacionamento à distância, ele não é prejudicial, né? Porque a gente precisa ter, como eu já disse em outros vídeos, a gente precisa ter um círculo maior, né? Um cuidado maior, porque é isso que demanda o relacionamento à distância, um cuidado muito maior. Então,
Justamente por isso a gente observa o quê? A gente conversa, né? Vamos supor, o namorado tem uma atitude que você não gostou, aí ele comentou na foto de uma menina e tal, e aí isso foi incômodo pra você. Eu acho ridículo, eu acho um absurdo você ir lá falar com a menina, né? Às vezes que ela, às vezes não tem nada a ver com isso, e você vai às vezes chamar a atenção da menina, ou às vezes seu namorado mandou mensagem pra ela. Gente, pra estar num relacionamento desse, eu acho que não esteja num relacionamento que você precisa ter esse tipo de atitude, não esteja, né? Mas se houver alguma insegurança por sua parte, você faz assim, ó, essa sua atitude tá me incomodando, né? Jamais vai com a outra pessoa, fulano, né? Não vai falar com essa pessoa, é muito feio isso, entendeu? Muito nada a ver, entendeu? A responsabilidade de passar segurança é do seu namorado, é sua, né? Então se tem alguém dando em cima dele, se tem alguém dando em cima dela, né? Se for o caso, gente, a responsabilidade é de quem? A pessoa que tá dando, se tem alguém dando em cima de mim, é minha responsabilidade, tá? Essa responsabilidade não é do meu marido, essa responsabilidade não é do meu namorado, nunca vai ser, entende? Porque eu tô diretamente com essa pessoa, é minha, eu tenho que fazer. Não, eu não quero que você adentre esse espaço, eu não estou permitindo que você entre nesse espaço, entende? É minha responsabilidade, tal qual, da mesma forma, a responsabilidade do Josué, né? Eu vejo assim, as meninas com muita insegurança, porque não sei quem deu em cima do meu namorado e tal. Gente, a responsabilidade não é tua. Você não tem absolutamente necessidade nenhuma de ficar histérica com isso. Se o seu namorado não é capaz de falar, chega com aquela menina, de dar um basta, de falar assim, olha, eu tenho namorada, entendeu? No caso dela, de ter alguém dando em cima dela, você tá aí pra quê? Você tá nesse relacionamento pra quê? Pra se estressar com isso? Por favor, né, gente? Por favor. Não tem absolutamente razão nenhuma de você se estressar nesse tipo de situação. Então, observe já essa questão. E também uma atenção aqui à fase do namoro, né? Gente, o namoro é exatamente pra isso, tá? O namoro é exatamente pra isso. Conheça uma pessoa com a qual vocês estão se envolvendo. O namoro, ele sempre precisa acabar. Ou ele acaba no casamento, ou ele acaba e fim, entende? Não fica aí levando um relacionamento ruim, um relacionamento fadado ao fracasso, e aí reclamando, que não sei o que, meu relacionamento tá ruim. Gente, mas vocês estão se permitindo ficar num relacionamento ruim, né? Não se permita a isso, entende? Tenha os seus valores definidos e fala assim, se você não pode me respeitar, eu não quero estar nesse relacionamento. Fim, entende? E esteja, né, a par do que você disse. Se você disse que você não aceita isso, você avisa uma vez. A pessoa continuou, acabou, entende? Vai ser bom pra ela, que ela vai aprender lição, né? E vai ser bom pra você. Porque a partir do momento que a gente fala uma coisa e cumpre, a gente alimenta a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso autovalor, porque a gente não precisa ficar passando por isso, entende? Relacionamento nenhum é pra ficar passando por isso. Se você tá num relacionamento que tá te gerando isso, você está errada nesse relacionamento. Tem coisas que você pode fazer pra ver se vai melhorar e também pra ver se realmente você vai sair daí, entende? Então, são esse tipo de coisa, né? Você tá com dificuldade, talvez, às vezes é você, a pessoa que tá com ciúme, às vezes é ele que tá com ciúme, conversa. Olha, eu tenho segurança nisso. Se o outro, no que está na capacidade do outro, ele não fizer e não ter essa atitude, né, às vezes de bloquear se for necessário, de deixar de seguir, eu não sei, entende? Gente, se vocês estão num relacionamento, é você mais a pessoa. Eu não sei por que vocês acham que vocês têm que ter um raio de um monte de pessoa para você seguir, para você curtir, para você comentar foto. Gente, não faz sentido algum. Se você tá num relacionamento, é pra você estar num relacionamento. Ou você decide, ou você esteja ali, ou você seja solteira, que aí você faz o que você bem quiser. Na minha percepção, na minha crença, eu acredito que se você tá num relacionamento, você precisa estar ali inteira. E não pra ficar dando oportunidade pra uma outra pessoa chegar. Entende? Então, assim, não seja essa pessoa. Esclarecendo também essa questão,
é sempre importante a gente levar isso em consideração. O fato de que tem pessoas que sim, são descontroladas emocionalmente e têm um ciúme possessivo e tóxico. Tóxico não seria a palavra, mas a pessoa realmente tem algum problema quanto a isso. Se às vezes essa pessoa, o seu namorado, ele vem a você te proibindo de um monte de coisa que não tem a ver, realmente são coisas que às vezes simplesmente você não consegue responder a mensagem. Gente, para um relacionamento à distância, você ficar cobrando a pessoa, você ser aquela pessoa sanguessuga, não vale a pena, tá? Não façam isso. O relacionamento à distância saudável, ele vem do quê? Ele vem justamente de você, sim, dedicar um horário do dia para conversar com essa pessoa, mas ao longo do dia você precisa se ocupar com outras coisas, né? Porque a vida passa e você não vai ficar ali o dia todo mandando mensagem pro seu namorado, pra sua namorada, perturbando e vendo se ela tá conversando com fulano, porque demorou a responder e aí eu não consigo, né? E aí eu não consigo resolver isso. E aí a pessoa fica enciumada porque demorou para responder e porque a pessoa tá online e não responde. Entende? As pessoas têm uma vida também, né? Principalmente quando você tá em relacionamento à distância, eu tenho uma vida completamente diferente do que o outro que tá do outro lado. E a gente precisa, sim, alinhar um horário para conversar. Seja por FaceTime, seja por mensagem, seja por ligação, seja pelo que for. Mas não ficar cobrando isso durante o dia. Isso é um descontrole, entendeu? Isso é algo bem ruim, né? Algo que precisa, na verdade, de ajuda terapêutica, psicológica e um acompanhamento aí. Agora, quanto à questão do comportamento, né? Deixa eu só olhar aqui meu... Tá. O comportamento no relacionamento à distância, para que o ciúme não seja prejudicial, é como eu disse, a gente precisa conversar e esclarecer ao outro os seus pontos de insegurança. Não tem problema assumir isso. Sejam pessoas que, como é que eu vou dizer? Que mostrem vulnerabilidade, não tem problema, entende? Eu sinto ciúmes por conta disso. Então, logo, né, por exemplo, na minha situação, o Josué sentia ciúme, às vezes, do meu passado. Eu acho que era por conta disso. Mas, o que eu fiz? Né? Eu falei com ele que eu estava com ele e que eu não tinha a mínima intenção de voltar com as pessoas do meu passado. Ponto. Outro quesito. Evita ficar falando dessa pessoa. Evita ficar conectando vocês dois a esse sentimento que é prejudicial para o outro, entende? Porque se o outro já tem essa dificuldade, para que você vai causar a ira dessa pessoa? Para que você vai trazer à tona cada vez mais essa dificuldade? Para que você vai, às vezes você está casada, você coloca uma foto vulgar no seu perfil e você quer que a outra pessoa não ache ruim? Gente, a gente precisa se posicionar, entende? Isso é atitude, às vezes, da pessoa solteira. Eu acho que nenhuma pessoa solteira que tenha maturidade não vai fazer isso. Mas, se você está num relacionamento, se porte como alguém que está no relacionamento, né? Respeite o outro, né? Porque o corpo é meu, eu vou postar o que quiser. Então, fique sozinha, entende? Fique sozinha. Porque, olha como é algo sagrado, né? É algo sagrado, é uma intimidade que você vai compartilhar, às vezes, só com aquela pessoa. E aí você pega e vai compartilhar uma foto vulgar com um monte de gente que está te seguindo. Tem necessidade disso? Tem necessidade de você causar a ira do seu parceiro por conta disso? Não tem, né? Não tem a mínima necessidade. Entende? Você às vezes pode colocar uma roupa bonita, você pode se vestir bem, você pode tirar uma foto legal. Você pode sim colocar uma peça que seja algo talvez mais sensual, que seja algo que te deixe mais atraente, né? E se você quiser compartilha, entende? Mas algo vulgar, sabe, não tem essa necessidade. Se você, principalmente depois de casado, eu acho que muito vem daí. Porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu acho que não cabe isso dentro do relacionamento. Né? Você precisa ter respeito primeiro, porque isso demonstra uma falta de respeito consigo e demonstra uma falta de respeito com o outro, né? Porque, principalmente homem, né? Homem vai sentir ciúme. E você também. Se você visse seu namorado fazendo seu marido
fazendo, às vezes, dando em cima, conversando com outra mulher, isso também não te incomoda? Então, não fica metendo o dedo, né, na ferida do outro. Se você sabe que é ali que a pessoa sangra, que isso incomoda a pessoa, não que você precise deixar de ser você, não que você precise deixar de vestir o que você gosta, mas que você vista algo com equilíbrio, que você poste algo com bom senso, né? E que a outra pessoa vai retribuir também daquela forma, a fim de que vocês não ficam se ferindo, não ficam enfiando o dedo na ferida do outro, porque não tem necessidade, entende? São coisas que você pode muito bem se abster. E se você está num relacionamento e você não pode se abster disso, você não serve para estar em um relacionamento, certo? Tem essa questão, né? Que no relacionamento à distância, como eu já disse em outro vídeo, a gente precisa aumentar, vamos supor, como é que eu vou dizer isso? Delimitar um limite maior para quem está próximo de nós, certo? Seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja alguém, sei lá, entende? Se eu sou mulher e numa relação heterossexual e tenho trabalho fora e começo a perceber que tem um homem dando em cima de mim, gente, delimitem um espaço maior, entende? Que no relacionamento à distância, eu já disse isso em outro vídeo, o relacionamento à distância, você não tem tanta intimidade como quem está no relacionamento físico. Então, por que você vai dar essa intimidade para uma pessoa que sequer é o seu namorado, que sequer é o seu marido, né? Porque tem pessoas que estão num relacionamento à distância e estão casadas, né? Eu passei por isso e a gente precisa observar isso, a gente precisa ter maturidade, né? Não permita que uma pessoa que seja de fora tenha mais intimidade com você do que você teria com seu marido, do que você teria, né, nas condições atuais, porque a gente tem limite, né, de acesso, como eu disse no início, do que a gente pode ter acesso no relacionamento à distância, porque a gente não tem nada físico, né? Imagina uma pessoa que está fisicamente contigo, tem muito mais acesso a você, né, muito mais intimidade contigo, do que uma pessoa que está longe, entende? Já é naturalmente já é natural, né, que numa relação à distância as pessoas próximas estejam mais íntimas do que a pessoa que está longe, né, nesse sentido físico. Agora, quizá você vai e dá oportunidade para essa pessoa chegar cada vez mais perto e adentrar uma linha que é tênue, algo que é frágil. Não tem necessidade disso. Então, estabeleça esse limite. Não permita que o outro que não faz parte do seu relacionamento faça parte. A menos que você, né, esteja numa poligamia, né? Talvez você e seu namorado e todo mundo sejam poligâmicos. Aí vai do acordo de vocês. Mas eu acho que numa relação monogâmica, onde vocês dois acordaram que um só iria se relacionar com o outro, isso não é legal, isso não é nada saudável, isso prejudica muito, isso causa muita ira no outro, isso causa ciúmes. E se a pessoa for inteligente, ela não fica nesse relacionamento. Mas tem pessoas que continuam, né, nesse relacionamento tóxico, nessa coisa chata, e aí fica um clima ruim entre vocês, fica uma confusão diária. Ah, por que isso, por que aquilo, porque eu não aceito e tal. Gente, não tem necessidade. São acordos que não precisam nem ser falados, né? Eu acredito que a gente precisa se dar o respeito. Claro, também o outro do relacionamento também precisa dar esse respeito pra gente. Da mesma forma. Aqui vai o quê? Que ciúmes é algo natural, né? Ciúmes é natural, não tem como você ser 100% isento dos ciúmes, né? Até certo ponto é saudável, porque tem uma linha tênue ali, mas acaba sendo um cuidado, né? Acaba sendo um chamego que você tem pela pessoa, e até certo ponto é legal, é saudável, é até gostoso você sentir, ai, nossa, a pessoa tá com ciúme de mim, nossa, ela gosta de mim, ela me protege. Mas nunca deixe nisso passar por um desrespeito, né? Tanto da tua parte, tanto da parte do outro. Jamais permita que isso passe para o desrespeito, para a linha do desrespeito, como eu disse. De você ficar enfiando o dedo na ferida do outro, onde você sabe que o outro sangra, e o outro ficar fazendo isso com você também. Não façam isso, não sejam essa pessoa que se permite estar nesse relacionamento, e muito menos que faz isso com o outro, né? E deixa eu ver.
Ah, tá. Sobre senhas e redes sociais, que eu gostaria de falar com vocês também. A questão de senha e rede social, né, no relacionamento à distância, tem muita gente que é pró, tem muita gente que é contra. Você é a pessoa que acredito que se eu não devo nada, e se eu confio na outra pessoa já, né, principalmente se eu já estou casada, se eu já estou em algo muito mais sério, eu não tenho problema algum em compartilhar minha senha. Tanto foi o que a gente fez, né? No relacionamento eu compartilhei minha senha, na época era o Facebook, né? Minha senha do Facebook e tal, e tive acesso também à senha do Facebook e tudo mais do Josué. Agora me pergunta, eu ficava stalkeando, eu ficava entrando pra olhar, não sei o que, deixa eu ver o que tá fazendo aqui, deixa eu ver quantas pessoas que estão mandando mensagem. Não, entende? Não. Foi só questão, tipo assim, a gente quer realmente ser transparente um para com o outro. Logo, a gente decidiu trocar as nossas senhas e decidiu trocar os nossos perfis para que ambos tenham acesso. Agora, vai fazer diferença? Não vai fazer muita diferença, entende? Porque você pode, para atrair, gente, para atrair, é muito fácil atrair alguém, entende? Muito, muito, muito fácil, né? E também acredito que não é difícil ser fiel, né? Porque também tem aí uma crença de que é difícil ser fiel. Eu não acredito nisso. Se você acredita nisso, é algo que você precisa reavaliar, inclusive com uma sessão de coaching ou com um processo de coaching. Se você precisa disso, pode inclusive falar comigo, né? Porque não é algo normal, né? Você ficar passando por isso. Mas assim, existem essas situações, entende? Que vai do casal decidir, entende? Eu não vou aqui dizer que você tá certo se você não compartilha, porque também no fundo, não tem uma necessidade muito grande, né? Eu não usei, a gente trocou nessas senhas, mas acabamos nunca usando, né? Acho que talvez 1 ou 2 vezes que eu entrei, mas isso foi no início, hoje em dia, e depois 4, 5 anos, gente. Eu vou ficar stalkeando o outro, não vou ficar vigiando o que o outro faz, né, gente? Então é questão de confiança. Se você se sente seguro e você quer fazer isso, faça. Se você acha que não tem necessidade, não faça. É um acordo, eu acho que é um acordo que vai dar conta de vocês. Não é algo tipo, eu preciso disso. Eu acho que se a pessoa também é muito obsessiva em, me dá sua senha, não sei o que, já é um nítido sinal de que a pessoa tá no ciúmes bem desequilibrado, né? Tá numa coisa que já não tá muito legal. Então, vai nessas questões aí. É algo de se observar o contexto, a situação. Então, não tem certo e também não tem errado. Façam o que for melhor para vocês, né? O que deixar vocês mais seguros, inclusive, acho que seria essa a frase. No fator de trocar de senha, no fator de trocar de perfil e ter acesso à rede social do outro, façam aquilo que deixam vocês mais seguros e que deixam mais transparência para vocês, para a crença de vocês, né? Se for para você ter acesso ao que é do outro e o outro ter acesso ao que é seu, faça. Se for, eu quero o meu perfil, não quero que você acesse meu perfil, porque eu acho que não precisa e eu não preciso acessar o seu, então seja essa pessoa também. E tá tudo bem, é um acordo dos dois. Eu acho que não tenho que opinar nesse sentido. Vai mesmo do que for melhor para vocês. E a gente precisa observar essa questão, né? Porque o ciúmes, ele é algo que vai do quê? Ele é algo que vai é um fogo, né? Que acaba consumindo a gente por dentro e que se a gente não cuida, se a gente não tem um olhar atento e a gente não tem acordos, não tem um olhar crítico sobre o nosso comportamento, que às vezes é negativo, ele acaba consumindo a gente de uma forma muito louca, que a gente vai ficar, principalmente no relacionamento à distância, completamente sem fazer nada, sem chão, entendeu? Porque você não vai fazer mais nada o dia todo, você não vai viver sua vida, você vai ficar o dia todo pensando nisso. Então, acho que se você está num relacionamento que você está passando por isso, reavalie o seu relacionamento. Reavalie se você está pronto para um relacionamento / relacionamento à distância, né? Porque relacionamento à distância tem esse desafio a mais, como eu disse. Então, entenda que nem todo mundo está pronto para um relacionamento à distância. E está tudo bem se você não conseguir lidar com isso, entende? Seja sincero consigo, seja sincero com o outro.
que você não está pronto para isso. E pronto, entende? Principalmente na época do namoro, entende? Não precisa disso, não tem a mínima necessidade de vocês viverem relacionamentos conturbados se você tiver essa maturidade, se você tiver esse entendimento do que está acontecendo com você. Observe para você, se está sendo prejudicial, não continue, entendeu? Ou procure evoluir. Se você vê que não está evoluindo, que você realmente não está pronto, que aquilo não vai, para com isso, entende? Não é para você. Relacionamento à distância não é para todo mundo. Então, para por aí. Ah, tá. Como eu disse, né? O relacionamento à distância, a gente precisa o quê? Na questão dos ciúmes, eu preciso fazer com que o meu parceiro se sinta seguro e ele precisa fazer com que eu me sinta segura. Mas de ambas as partes, a gente precisa ter esse feeling de perceber que alguém está dando em cima de mim, de perceber que alguém está dando em cima do outro e cortar, entende? Cortem isso aí, cortem esse mal pela raiz, porque isso prejudica muito o relacionamento de vocês. E a gente também precisa parar com esse descontrole, né? Que essa birra emocional, de querer pegar e controlar o outro e tudo mais. Os ciúmes é basicamente isso, a gente querer controlar o outro a todo custo e a todo momento, né? O ciúmes excessivo, nesse sentido. Então, assim, atividades que eu posso propor para você, para que você cuide desse comportamento negativo, que você reavalie, enquanto que você está reavaliando se você vai continuar ou não nesse relacionamento à distância. Esteja no presente, certo? Esteja no presente, faça aquilo que você precisa fazer durante o dia. Você é uma pessoa adulta, você precisa cuidar das suas questões durante o dia. Tem um horário ali para conversar, mas esteja no presente, não fique fuçando o outro, não fique stalkeando, não fique se envolvendo com esse tipo de situação. Não perca seu tempo com isso, né? E quanto à questão do sentimento, né? Seja transparente com o outro sobre aquilo que você está sentindo, né? Se você está se sentindo incomodado, fale, e o outro precisa de respeitar, né? Claro que dentro de um limite ali do que é saudável para ele e o que é saudável para você. Então, observe sempre essas questões, né? E, gente, fiquem em paz, entende? Se você tá com uma pessoa que tá num relacionamento à distância, você conhece os valores dela, você sabe como é que é essa pessoa e você já conversou o que precisa ser conversado nesse sentido de mostrar qual que é a sua insegurança, fique em paz, entende? Porque traição é muito difícil da gente não perceber, né? Você certamente vai perceber se isso acontecer. E você vai perceber uma mudança de comportamento, você vai perceber que a pessoa tá agindo de uma forma diferente. Então existem outras formas, não é para ficar noiada com isso, mas existem outras formas da gente perceber se a gente está realmente sendo traído ou não. E conheçam a pessoa que vocês estão se envolvendo, entende? Quando a gente conhece a pessoa que a gente está se envolvendo, a gente não precisa ter esse medo, né? Por mais que aconteça, a segurança está em você, né? A segurança de um relacionamento, ela precisa estar em você, nunca no outro. Não deposite tudo que você tem no outro, né? Você faz a sua parte, você cumpre o seu acordo e você segue a tua vida. Se outra pessoa não está disposta, se outra pessoa vai querer sacanear com você de alguma forma, aquilo é problema dela, não é problema teu, né? Claro que é uma lição que a gente leva pra vida, mas não é problema teu, entende? Não pega pra você, né? E tem essa questão, porque a gente acha que o outro nos pertence, mas o outro não nos pertence. O outro é uma oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, da gente ter bons sentimentos, da gente sentir boas coisas. Mas a gente jamais sente, né, o amor do outro, né? A gente sente o nosso amor que nós sentimos pelo outro. Claro que a gente tem a troca, né? Mas essa troca, ela precisa ser saudável, ela precisa ser expansiva. O amor, ele é expansível, ele é um movimento de dentro para fora. Se tem alguma coisa segurando, se tem alguma coisa prendendo, então não é amor, já tem outro sentimento tomando conta. E não deixe que esse outro sentimento tome conta da vida de vocês, né? Sempre reavalie o seu comportamento, procure ajuda com um profissional, procure ajuda para melhorar esse comportamento se você está passando por isso. Converse um com o outro sobre a dificuldade que vocês estão enfrentando. E é possível sim realinhar essas coisas, né? Principalmente quando a gente está lá no início do relacionamento,
principalmente para quem nunca se relacionou à distância, é meio que uma corda bomba e a gente cai muitas vezes até finalmente conseguir acertar, né? E eu percebi ao longo desses anos isso, né? Que com o relacionamento à distância, a gente tem aí essa questão e a gente consegue se equilibrar muito mais e viver muito melhor quando a gente respeita o outro e quando a gente se respeita. E que a gente tenha consciência que isso é muito nítido no relacionamento à distância, de que a gente simplesmente compartilha o sentimento com o outro, de que o outro nunca vai ser da gente, mas que é gostoso, é intenso, vivam isso, né? No relacionamento à distância, quando saudável, ele é muito gostoso, porque uma das sensações mais gostosas é justamente, às vezes, os reencontros, né? E um dia eu trago uma live aqui sobre reencontros para vocês, se vocês quiserem. Então, basicamente é isso, né? Lembre-se que nada é seu, a gente apenas compartilha, tá bom? Agradeço a todos que entraram, a todos que participaram. Muito obrigada, até a próxima live e tchau!